Olha só, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, o verão está chegando e a saúde da mulher é extremamente importante todas as épocas do ano, mas essa aqui em especial. E para isso, eu estou recebendo a doutora Débora Tonetti, que é obstetra, ginecologista, amiga nossa, filha do Zé Bento. Que prazer estar aqui, Olha, obrigado Fernando. pela sua presença e Obrigada eu a tenho certeza você. que a nossa audiência aqui vai aproveitar super todas as suas dicas e orientações. Olha só, o verão está chegando, né? A gente sabe que tem toda essa questão de praia, de piscina, de biquíni. Tem alguma orientação especial que a mulher precisa ter nessa época do ano? Tem, Fernando, impressionante pensar como uma estação do ano pode interferir na nossa saúde vaginal. Mas pode. E por que interfere? Porque, basicamente, existem algumas medidas comportamentais que as mulheres adotam durante essa fase do ano, durante o verão, e que podem interferir na nossa saúde vaginal. Então, qual que é a principal queixa durante o verão? O aparecimento dos corrimentos vaginais. Em especial um, que eu tenho certeza que todo mundo que está aí nos assistindo, todas as mulheres, já ouviram falar, que é a candidíase. A candidíase, ela, 75, 80% das mulheres, em algum momento da vida, vão ter candidíase, e principalmente no verão. O que é a cândida? Primeiro, para a gente entender o que é a candidíase. É um fungo que habita a vagina de todas as mulheres, naturalmente, e vivem lá de uma forma harmoniosa, né? Vivem de uma forma tranquila. Acontece que existem algumas medidas comportamentais que mudam o nosso pH vaginal. E aí esse fungo se prolifera de uma forma desordenada, causa um corrimento vaginal muito chato, esbranquiçado, grumoso, que tem prurido, então tem aquela coceira vaginal desagradável, ardência, e aí a gente precisa tratar. E aí, quais são as situações, então, do verão que predispõe à candidíase? Biquíni molhado por muito tempo, o aumento da temperatura local, então imagina que já existe um aumento da temperatura, né, no verão, e aí as mulheres usam o quê? Muita calça jeans, muita calça apertada, tecidos sintéticos que aumentam a temperatura local, e isso tudo dificulta a ventilação vaginal. Agora sim, Débora, o tipo de biquíni influencia? A gente sabe que a brasileira tem o costume de usar, por exemplo, muito fio dental, né? Não. E nem sempre, não tem nada a ver. O modelo da calcinha, o modelo do biquíni não influencia. O que influencia é o tecido. E a gente sabe que o tecido do biquíni é um tecido que não é o algodão. O algodão é o tecido ideal para as calcinhas. Por quê? Porque melhora a ventilação e porque absorve a umidade natural da vagina. A vagina, ela é, por natureza, quente e úmida. Faz parte desse ambiente. Então, a gente tem que ter uma ventilação adequada. Então, uma dica em relação às vestimentas para as mulheres durante o verão. Tecidos mais fluidos, mais leves, usar mais saia, usar mais vestido, ou aquelas calças também mais fluidas. Evitar muita calça jeans, muita calça apertada, ficar muito tempo, todos os dias, usando vestimentas muito apertadas, que isso interfere. Uma outra dica, que aí não é só no verão, é o ano inteiro, é dormir sem calcinha. É uma maneira da gente compensar essa ventilação. Então, você passa o dia inteiro com calça apertada, à noite você fica sem calcinha, para melhorar a ventilação do ambiente vaginal. Agora sim, eu queria voltar um pouquinho no hábito da gente ir para a praia, da questão da piscina e tudo Isso. mais. Como funciona? A pessoa entrou no mar, entrou na piscina, tem que ficar atenta em tomar banho depois? Não Como é que precisa funciona? tomar banho, mas o ideal é que não fique com aquele biquíni úmido por muito tempo. Porque a piscina, o mar, a gente entra em contato com bactérias, mas existe uma proteção natural da vagina. O problema é ficar com aquele biquíni úmido por muito tempo e piorar a umidade vaginal. Aí sim que aparece a candidíase. Então, uma dica é, depois da piscina, depois do mar, trocar o biquíni por um biquíni seco. Isso é uma Entendi. outra coisa. Banho. Tem que tomar mais banho no verão? A gente costuma, né? Aumentar o número de banhos, passar uma água no corpo. Pode até tomar mais banho, mas não ficar lavando muito a vulva e a vagina. Isso é uma coisa importante. A vagina é a região interna da nossa genitália. E ela Então, não deve ser lavada. eu lembro que você explicou isso Nunca. uma vez. A vagina, na verdade, não deve ser lavada. O Não, que se lava nunca. é a vulva, a genitália externa, Exatamente, mas a exatamente. vagina não. Não se deve fazer ducha vaginal, não se deve jogar água dentro da vagina e muito menos sabonete, porque existe uma flora vaginal que é o que a gente conversou. Existem fungos, bactérias, lactobacilos que habitam lá de uma forma harmoniosa. Se a gente joga a ducha vaginal, se a gente coloca o sabonete, a gente muda toda essa flora natural e saudável e aí que aparecem os problemas. Mas, Débora,
uma outra tendência, né, que acaba tendo uma influência da moda ou não, ou do hábito ou não, a questão de depilar. Né, os pelos pubianos, de alguma forma, eles têm um papel ali, têm uma função, né? Tinham. Eles, Então, explica melhor isso aí. por quê? Por que que os pelos existem? Para nos proteger. Agora, depois que a gente usou roupa, depois que a gente passou a usar calcinha, a gente já protege a nossa região vulvar e vaginal. Então, os pelos, eles existiam para nossa proteção. Hoje, eles não têm mais uma função tão expressiva e tão importante. Então, o mais importante da depilação é como aquela mulher se comporta, como o corpo daquela mulher se comporta em relação a isso. Então, tem mulheres que têm alergia à cera. Então, é melhor elas usarem a lâmina. Tem mulheres que, com a lâmina, criam microfissuras, e aí algumas bactérias ali da região podem entrar e causar foliculite ou alguma outra inflamação. Isso é importante. Mas, em relação à saúde vaginal em si, não tem interferência. Quer dizer, é importante, então, a mulher entender como o corpo dela responde Perfeito. a uma forma ou outra de Mas depilação. não é isso que vai aumentar, por exemplo, Entendi. o aparecimento de candidíase ou de corrimentos. Agora, quer ver uma coisa que aumenta, sim, o aparecimento de candidíase e de outros corrimentos vaginais? Que muitas mulheres que estão nos assistindo, eu tenho certeza que fazem uso do protetor diário. É Então, mesmo? aquele absorvente fininho, as mulheres usam por quê? Porque existe uma secreção vaginal fisiológica que muitas mulheres não aceitam. Eu não sei quem ensinou para as nossas avós, que ensinaram para as nossas mães, que ensinaram para a gente que a calcinha no final do dia tem que estar limpa, 100% limpa. Isso não acontece, é uma ilusão. Agora, essa secreção que é natural, fisiológica, ela tem cheiro, ela tem Não. cor? Aí que tá. Essa é a questão. Da mesma forma que a boca tem a saliva, a vagina tem uma secreção. Agora, ela não pode estar associada a algum outro sintoma, como coceira, como ardência e como odores. Se tem algum desses sintomas associado a essa secreção, você precisa procurar um ginecologista e ser avaliada para tratar da forma correta. Mas se é uma secreção branquinha, amarelinha, transparente, fluida, não tem problema. Isso só quer dizer que você está produzindo hormônios da forma correta e as suas glândulas dentro da vagina estão produzindo essa secreção fisiológica e você tem uma vagina saudável. Inclusive, aquelas mulheres que não têm secreção na calcinha no final do dia podem ter, por exemplo, desconforto na relação sexual por uma diminuição da lubrificação vaginal. Então, a secreção, aquela secreção clarinha, amarelinha, branquinha no final do dia na calcinha é normal. Se isso incomoda, o que eu sempre dou de dica? Troca a calcinha no meio do dia. Então, leva para o trabalho, ou se vai passar em casa, troca a calcinha. Mas nunca usar o protetor, porque o protetor abafa ainda mais a região. Quer dizer, quando a gente fala de protetor, a gente imagina absorvente, a gente imagina É. período de menstruação. E em relação a esse momento O especial do protetor, ciclo? o protetor diário, na verdade, ele é para esses momentos. Então, bem no início da menstruação, que o fluxo é bem pouquinho, e bem no final, só. Então, para esses momentos pontuais, mas não para usar todos os dias. Eu costumo dizer que o protetor diário, ele protege a calcinha e não a sua vagina. Em relação... Quer dizer, pelo contrário, pelo que você está falando, né? É, É pior, prote- você abafa ali. Exatamente, predispõe protege a só a cândida. sua calcinha de ficar limpa no final do dia. Agora, a sua vagina, ele não está trazendo benefício nenhum. Então, é importante deixar só para esses dois momentos, início da menstruação e no final. Em relação aos absorventes, isso também vai depender de cada mulher. Tem mulheres que os absorventes normais, elas têm alergia na vulva. Então, aí é melhor usar o quê? O coletor menstrual, que é aquele copinho que a gente introduz dentro da vagina e é uma forma de coletar o sangue menstrual. Ou o absorvente interno. Então, isso também vai variar de mulher para mulher. Se a gente pudesse falar assim, em ordem não vou falar de preferência, mas de o que menos impacta negativamente na saúde da mulher, qual que seria o melhor absorvente para o pior, em termos de escolha? É lógico que eu entendo que Não tem, Fernando, não tem melhor ou pior, porque tem pacientes que se dão muito bem com coletor menstrual. Tem pacientes que não conseguem, deixam cair o sangue, ficam mais atrapalhadas. Tem mulheres que se adaptam super bem com absorvente interno, e aí não tem nenhuma irritação vulvar, outras com absorvente externo. Então, não existe melhor ou pior. É, de fato, uma escolha muito individualizada, muito. E pode existir a associação? Ou a mulher pode também aproveitar a praia da mesma maneira? Tem alguma orientação diferente? Você diz no período No menstrual? período menstrual. Pode, com absorvente interno, pode. Hoje existe até um disco coletor, onde a mulher ela pode ter relação sexual
menstruada sem o sangue entrar em contato durante a relação. Então, não tem problema. Pode sim. Só tomar cuidado também com a troca do absorvente interno. Então, tem que trocar a cada 4 horas. Isso é muito importante. E na praia, no mar, na piscina, o ideal é toda vez que sair, tirar o absorvente interno, porque ele vai estar molhado, e colocar um seco. Débora, a alimentação pode influenciar também na flora dessa Muito. região? Muito. E o verão é um momento onde as mulheres viajam muito, né, saem de férias, e isso implica também numa mudança do nosso hábito alimentar, na nossa alimentação. E o fungo que a gente conversou, a cândida, o carboidrato, o açúcar, então o pão, o macarrão, o álcool, isso tudo é substrato para ele se proliferar. Impressionante a gente pensar como a nossa alimentação interfere na nossa saúde vaginal. E interfere muito. Então, naqueles casos de candidíase de repetição, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que avaliar é a alimentação da paciente. Então, pode sim interferir. Tomar muito Olha só, cuidado. você deixa essas dicas aqui, eu tenho que falar para quem está assistindo a gente, hein? Olha, compartilhe esse vídeo É. e passa essa informação para frente. A Débora tem uma rede social também bem ativa, né? E as pessoas vão ter acesso aqui, a gente vai deixar aqui para também que possam te seguir, legal. pegar mais informação. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você tem notado alguma questão, alguma queixa, alguma coisa que as pessoas, através da rede social, de alguma forma passam para você e falam, puxa vida, não estão entendendo ainda. O que seria bacana a gente falar? Duas coisas que eu vejo, que eu me surpreendo como as mulheres não sabem. Primeiro, que vulva e vagina são coisas diferentes. E que a vulva é a parte externa, então são os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris. É importante todo mundo se conhecer. Lição de casa hoje é pegar um espelhinho, olhar a sua vulva, saber o que é vulva e saber que a vagina é a região interna da nossa genitália e que essa região não deve ser lavada. Eu tenho pacientes no consultório que falam assim, doutora, mas como assim? Não lavar? Nunca. Nunca. Nem depois da relação, nem depois da relação. Não se deve jogar água, nem ducha vaginal, nem sabonete íntimo. As mulheres elas ficam muito surpresas com essa informação. E me surpreende elas ficarem surpresas. Eu acho que isso tinha que ser uma coisa que todo mundo deveria saber. Então é importante, eu acho que o nosso papel aqui é justamente falar isso. E uma outra coisa em relação à secreção que a gente falou, que existe uma secreção vaginal fisiológica, porque senão a mulher ela passa uma vida tentando tratar esse corrimento que não tem necessidade. E você falando isso me faz pensar duas coisas, né? As mulheres precisam entender isso e os homens também precisam saber disso, né? Também, porque as mulheres muitas vezes têm vergonha do parceiro, da parceira, porque tem uma secreçãozinha ali na calcinha, esconde e já vai lavar e fica muito preocupada. Mas não, existe uma secreção normal. E quando a gente faz as pazes com essa secreção, a vida muda. Porque você não fica atrás de um tratamento que não precisa e que não existe. Inclusive, se ficar tratando demais com antibiótico, antifúngico, aí sim que você vai ter problema. Então, essas duas coisas eu acho que são muito importantes. É isso aí. Débora, muito obrigado pela sua participação. E eu deixo aqui as suas redes sociais e todo o carinho que você recebe das pessoas que te seguem com tanta informação de qualidade, para que as pessoas possam ter uma vida cada vez melhor. Obrigado. Muito obrigada.